A graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Batista Sinai. Deus abençoe a todos. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez, na manhã desse domingo, para glorificarmos a Deus e aprendermos um pouco mais dele, da sua palavra, através desse canal aqui da Escola Bíblica Dominical desta igreja. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm acompanhado, que têm se interessado, que têm pesquisado, buscado o conhecimento através da leitura da palavra, do estudo da palavra de Deus e têm se dedicado nesses momentos aqui na Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus abençoe a toda a igreja. Já está chegando a hora da gente se encontrar, de nós estarmos juntos de novo. E para nós vai ser muito bom podermos estar juntos e congregando e louvando e nos alegrando na presença do Senhor, como igreja, juntinho, fisicamente. Que Deus, pois, abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus permaneça com todos os lares da nossa igreja. Vamos dar continuidade hoje ao estudo e ensino da Escola Bíblica Dominical, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, que Ele continue permeando os nossos corações, abençoando, falando conosco, para que a gente possa saber o caminho que a gente precisa trilhar, o caminho de fé, o caminho de confiança, em nosso Deus, supremo, Deus excelso, Deus grandioso. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a entender o que Ele tem a falar conosco nesta manhã. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a direção dEle para esse momento, esses momentos que a gente vai passar aqui, de leitura, de aprendizado, de conhecimento, de experiências na palavra de Deus. Amém? Vamos orar a Deus, curva a sua cabeça e vamos pedir a Deus a direção. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, em Tua presença santa estamos nesta manhã para Te agradecer primeiro por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós entronizamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. O Senhor é soberano, o Senhor é excelso, o Senhor é criador, sustentador. O Senhor fecha e ninguém abre, o Senhor abre e ninguém fecha. O Senhor é o princípio e o fim. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, amam ao Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido, glorificado para sempre seja o Teu nome, Senhor. Nesta hora, quando vamos dar início ao estudo da Tua palavra, nós queremos Te suplicar a Tua presença nas nossas vidas. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Ó Deus, nos ajuda, nos orienta, nos mostra o caminho a seguirmos, Senhor Deus, nessa manhã. Fala ao coração desta igreja amada, querida, igreja que tem se portado fiel, que tem Te buscado, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai, e fala conosco nesta manhã. Santificado, exaltado, glorificado para sempre seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, vamos dar continuidade, o ensino, o estudo, da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. E agora, como nós já estamos vendo aí, estamos já no caminho, nós já estamos na caminhada, nós estamos tratando do tema Uma Vida Voltada para Deus, do nosso pastor John Piper. É ele que tem, através do livro, que o pastor John Piper escreveu, ele tem nos orientado através de lições que caminham para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Então, nós temos aprendido muito através dessas lições, aqui através das lições do livro Uma Vida Voltada para Deus, aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós já tivemos 3 lições, basicamente, uma introdução e mais 2 lições, e hoje caminharemos para a 3ª lição. Olha para mim, se você ainda não acompanhou, ainda está chegando hoje pela primeira vez, nós já tivemos mais 2 lições, Uma introdução, feita pelo nosso querido pastor Heber, o presidente da igreja, e mais 2 outras lições, A lição número 1 e também a lição número 2. Nós tivemos a introdução falando da importância dos mestres, da importância da palavra, do estudo, do ensino. Nós tivemos a lição número 1, que foi a lição de domingo retrasado, que foi amando a Deus por aquilo que Ele é, A gente amando a Deus por aquilo que Ele é. E a lição número 2 foi dom e determinação, que foi no domingo próximo passado, aqui bem também, como a outra, bem explanada. E hoje nós vamos tratar sobre, na lição 3, hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos aprender, interagir um pouquinho sobre a supremacia de Deus em um mundo pluralista. Eita, que lição interessante, que tema interessante, Instigante esse tema, é supremacia de Deus em um mundo pluralista.
pluralista. Então vamos ver o que é que Deus quer falar conosco através desse tema. Olhe para mim. Abra seu coração, se desarme e diga: Senhor, fala comigo nessa manhã, Senhor Deus. Fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. E Deus vai falar com você. A gente vai aqui passar esse momento juntos aqui no estudo da palavra. Então, a supremacia de Deus em um mundo pluralista. Essa palavra pluralista, eu estou com dificuldade de pronunciar, mas vamos lá. Então, meus irmãos, como introdução, a gente sabe que Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de toda a sua criação. Ele garante vitória aos homens que estão sujeitos a Ele, que são obedientes a Ele, que são servos dEle. Mas, apesar disso, apesar de todas essas vantagens, né, de Deus ser o Criador, o sustentador, quem sabe consertar aquilo que está errado, é quem sabe guiar o homem pelo caminho certo, é quem sustenta. Ele criou o homem e sustenta o homem. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos sustenta. Então, mas apesar disso, muitas pessoas têm a opção, né, de não viverem perto de Deus. Então, muitas pessoas vivem longe de Deus, apesar disso tudo. Então, apesar de Deus criar, sustentar e garantir a vitória aos homens, muitos optam por viverem longe dele. Muitos fazem a opção, eles fazem as escolhas, né, de viverem longe de Deus. Não, eu não quero viver perto de Deus. Então, ele tem esse direito, né, de escolher o que ele vai querer e quem ele vai seguir. Então, ainda como introdução, nós sabemos que a importância de Deus ter a supremacia das nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não, o que é essa supremacia de Deus e qual é a importância dessa supremacia de Deus em nossas vidas? Então, a gente já poderia dizer que a supremacia de Deus na nossa vida, em parte da nossa vida, Deus tem que ser supremo no nosso trabalho ou na igreja, mas na rua, né, nos nossos negócios, nas nossas conversas, no nosso lazer, no nosso esporte, não. Então a gente vai compartimentar essa supremacia de Deus, né? Então a gente está bem assim assessorado por versículos bíblicos que Deus quer a supremacia da nossa vida, olha para mim, em todos os momentos da nossa vida e não em apenas parte desses momentos, né? Parte da nossa vida. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são muito boas pessoas na igreja, ou são muito boas pessoas até na vizinhança, né? Mas em outras áreas das suas vidas, elas estão vivendo afastadas de Deus, vivendo vidas de mau testemunho, né? Vivendo vidas erradas diante de Deus. Então, essa é a importância de Deus ter a supremacia primeiro aonde? Na minha vida. Deus tem tido a supremacia na sua vida? Então, isso é importante para a gente. Então, não adianta a gente ser crente teórico, né? Nós sermos cristãos teóricos, que sabemos bem, né, da palavra, às vezes a gente maneja bem. Tem muitos crentes que citam os versículos de cor salteado, dá aquele passeio na Bíblia, né? Mas Nosso Senhor, às vezes, tratou muitas pessoas assim, como sepulcros caiados, condutores cegos. Olha para aí. Sepulcros caiados que por fora é bonito, lindo e maravilhoso, mas por dentro ele só fede, porque só tem coisa podre lá dentro. Mas tem muitas pessoas que por fora a casca é bonita, mas por dentro não tem muita coisa boa a oferecer. Então, Deus precisa ter a supremacia na nossa vida. Primeiro, a gente está submetido, encaixado dentro da vontade de Deus. É um crente que não anda dentro da vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Você pode pensar comigo assim que se você tiver, vamos dizer assim, num lazer, você está passeando com sua família, você está praticando algum joguinho em casa, alguma brincadeirinha em casa ali com a família, ou você está na rua com seus colegas de trabalho, ou você está num lazer fora de casa com irmãos de outras igrejas, ou irmão da sua igreja, da sua congregação, ou amigos do trabalho que não tem um compromisso mais profundo. Será que ali também
é local da gente estar debaixo, olha para mim, debaixo da supremacia de Deus, ou ali a gente tem vamos dizer assim, uma licença, né? Uma licença para sair da presença de Deus. Então, isso aí não confere, não coaduna com a palavra de Deus. Então, essa supremacia de Deus é em todos os momentos. Isso é muito importante. Então, por que é importante? Porque a gente vai ser beneficiado por isso, né? Se a gente está debaixo da supremacia de Deus, quem é que vai ser o beneficiado? Eu próprio, né? É você próprio que será abençoado. Somos nós, a igreja de Deus. Então, quando a igreja de Deus está sob a direção, o comando de Deus, aí a igreja vai andar firme, feliz, abençoada, marchando segura, com firmeza, né? Até a volta de Jesus Cristo, né? E para que a gente possa subir, como ele prometeu, que ia buscar a gente nas nuvens, né? A gente vai se encontrar com ele nas nuvens, os que estiveram vivos, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Né? Mas que Deus possa nos ajudar a estarmos diante dessa supremacia de Deus. E a terceira coisa que a gente precisa entender é se a gente está debaixo, após estarmos debaixo dessa supremacia de Deus, a gente poder expressar isso para o mundo. Poder dizer ao mundo quem é esse Deus, os atributos de Deus, né? As vantagens de estarmos sobre essa orientação, esse domínio de Deus. Então, a gente precisa saber como nós devemos nos expressar essa supremacia de Deus a um mundo que é pluralista, a um mundo que tem diversas opções. Porque, irmãos, o mundo tem diversas opções. Ele tem diversos caminhos que ele queira seguir, né? Mas a gente precisa orientar esse mundo para que ele possa ter, pelo menos, ele tomar uma decisão ciente, né? Das vantagens, né? Que tem de seguir a Deus e das desvantagens que tem e não estar sob esse domínio da supremacia de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento? Tá direitinho aí? Está muito rápido? Está muito devagar? Então, abra seu coração, continue com o coração aberto. Então, essa supremacia de Deus, né? O que é essa supremacia de Deus? Então, a supremacia de Deus é a total e incontestável superioridade dele. Então, a gente não contesta, e ela é total, ela é abrangente, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E é também incontestável. Ou seja, tudo que Deus está propondo, o que Ele está ensinando, para onde Ele está nos levando, é incontestável que o final de tudo isso aí vai ser positivo para nós. Que a gente só vai ter recompensas boas diante daquela obediência, de estarmos sob essa supremacia dele. É a primazia. É você colocar Deus em primeiro lugar. Isso é a supremacia de Deus. Ele tomar o lugar primeiro. Ele está à frente. Ele está em destaque. Então, nós como cristãos precisamos estar sempre baseados nisso, na primazia de Deus, a preponderância de Deus. Ele predomina sobre o meu querer, sobre o seu querer, sobre a minha vontade, sobre a sua vontade. Ele deve predominar, ele deve estar à frente. Então, se às vezes o irmão quer até tomar uma decisão que vai ser, vamos dizer assim, financeiramente, vai ser prejudicial para você, financeiramente. Às vezes até na sua saúde, às vezes é um negócio que está fazendo, né? Às vezes é só uma evangelização que você está querendo fazer, mas se você está com dificuldade de fazer, então você às vezes opta em ficar numa posição mais cômoda de não fazer essa propagação, porque você vai se sentir mais confortável, vamos dizer assim, se você se omitir. Então, Deus quer essa preponderância, Ele quer predominar diante dessa situação. E quando nós, irmãos, é maravilhoso isso, porque quando nós optamos, olha para mim, em negar a gente mesmo, para fazer a vontade de Deus, então Deus olha para nós com aquele olhar de graça, né? De amor, de compaixão, de misericórdia, e não existe como, porque a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se o meu povo que busca a Ele, estava lendo os textos o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
Então, quando a gente começa a ler esses textos, principalmente quando vai passando assim do texto de Êxodo, né? Levíticos, Deuteronômio, a gente vai vendo como Moisés, Josué, esses homens de Deus, o próprio Davi, mais para frente em Samuel, a gente vai vendo como esses homens tinham uma dependência muito grande de Deus. Então, eles não davam um passo sem que eles não buscassem essa orientação de Deus. Aí a pergunta. Então, a pergunta que eu faço para os irmãos, e que é para a gente começar, é para a gente se instigar. Quando você vai comprar uma casa, um carro, quando você vai fechar um negócio, quando você vai ter uma conversa com seu filho, quando você vai trabalhar, quando você vai para a igreja, quando você ouve um comentário de alguém que está doente, uma pessoa que está passando por dificuldade, quando você vai tomar alguma atitude na sua vida, você consulta a Deus. Nós temos esse hábito de estarmos consultando a Deus para saber, Senhor, fala comigo, me orienta, me dá uma direção nas coisas que eu preciso. Então, essa supremacia de Deus é isso. Deus quer tomar a supremacia, a predominância. Deus quer estar à frente para que Ele possa conduzir a nossa vida. Então, isso é ter essa supremacia de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar, né, a que a gente possa viver assim. Crente que não ora, que não busca, Tessalonicenses diz orar e sem cessar. Então está orando. Ontem eu fui fazer um exame, uma ressonância magnética, semana retrasada. Então eu fui fazer esse exame e lá demora. Quem já fez esse exame sabe que a gente fica ali naquela maquininha, ou bênção aquele exame. Você fica ouvindo os barulhos e tem uma hora que o exame demorou tanto e eu disse assim, Senhor, peraí, eu preciso aproveitar esse tempo, eu estou parado aqui. Aí comecei, eu botei na minha cabeça, eu vou começar a aproveitar esse tempo de uma forma mais adequada. Eu comecei a orar, pedir a Deus, porque nesse momento que a gente está, tem sempre em vários grupos, tem os pedidos de orações, né? Por pessoas que estão doentes, pessoas que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo. Então eu comecei a orar, pedir a Deus, Senhor, abençoa fulano. E aí eu praticamente coloquei a minha oração em dias, né? Os pedidos, que às vezes você ora por um, esquece de outro, e aí você vai buscar, depois você lembra, aí você para o que está fazendo, para buscar essa atualização, né, nas orações. Então, aproveitando, né, remindo o tempo, a gente orou. Então, a gente precisa buscar. Você quer ver uma coisa que é importante? São coisas pequenas e coisas grandes. Não é só quando você vai comprar um objeto caro, um objeto que exige recursos. Não é só quando você vai tomar uma decisão importante de fazer um vestibular, ou de uma proposta de emprego, ou de um casamento, ou de aceitar um namoro, né? Ou de aceitar um convite para sair, mas nas questões menores mesmo, em casa, Senhor, me ajuda a ser mais participativo, Senhor, me ajuda a ser mais obediente aos meus pais, Senhor, me ajuda a reconhecer a tua vontade, Senhor, me fala. Então, nas mínimas coisas nós precisamos estar assim, dependendo de Deus. Isso é supremacia de Deus na nossa vida. É deixar que Ele assuma o controle da nossa vida. Deus tem assumido o controle da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você ande. Bem, mundo pluralista e a igreja, um mundo plural, né? O livre-arbítrio dado ao homem proporciona a ele escolher o caminho que seguirá. Então, em Gênesis 2, de 16 a 17, olha aí a Bíblia. A gente ainda não leu a Bíblia hoje, né? Então, vamos ler a Bíblia, Gênesis 2, de 16 a 17, ele vai falar muito propiciamente sobre exatamente esse livre-arbítrio. Então, como o homem tem o direito de escolha, né? O homem não foi obrigado, né, a fazer exatamente o que Deus quer. Até hoje ele não obriga nenhum homem, nenhum ser humano é obrigado a fazer exatamente o que Deus quer. Então, Deus dá a opção, né? Ele dá o caminho e orienta, vá por aqui, mas a pessoa tem esse direito. Abra a sua Bíblia aí, meu irmão, Gênesis 2, os versículos 16 e 17. E vamos ver o que é que Deus fala em relação a esse livre-arbítrio, como o homem tem esse direito, né? Então, Deus diz assim, ó, 16, e ordenou Deus com isso, quando Deus colocou o homem estava no jardim do Éden, ainda lá no início de todas as coisas. Então o versículo 16 de Gênesis 2 diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha para mim,
tudo você pode comer, está tudo liberado. Aí ele fez uma pequena ressalva, versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Pronto. Ele disse, olha, você pode comer de tudo, mas dessa aqui não come, porque se você comer, certamente morrerás. Ou seja, ele abriu a possibilidade da pessoa comer ou da pessoa não comer. É assim no mundo plural. Então, tem diversas pessoas que estão no livre-arbítrio que ela tem dado por Deus, porque se Deus quisesse, irmãos, todos estariam firmados, seguindo. Né? Se fosse a intenção de Deus, que as pessoas seguissem a Ele por força, né? por uma imposição dele. As pessoas estavam no caminho, mas não é por força e nem por violência. Deus não quer, Ele quer que isso vá partir do meu e do seu coração. Você fazer uma opção por Deus, por Jesus, pela supremacia dele na sua vida, precisa ser uma coisa voluntária, que venha a ser de forma bem espontânea da nossa parte. Então, esse livre-arbítrio proporciona que o homem possa escolher o caminho que ele quer. Em Josué 24, 14 e 15, a gente conhece o texto, Josué 24, 14 e 15. Foi logo depois que Josué já tinha assumido, né, no lugar de Moisés, substituído de Moisés, e ele fez aquela pergunta, ele juntou todas as tribos, todo o povo de Israel, e aí ele começou a falar, olha, é o seguinte, ele leu todos, relembrou todas as conquistas que Deus havia feito do povo de Israel, desde a saída do Egito até aquele local em que eles estavam. E ele fez assim, olha, veja o que Deus fez. É a mesma coisa, Deus fala com a gente hoje, nessa manhã. Veja, observe o que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua vida, o que Deus já fez na sua vida. Então, como Josué fez, veja o que Deus fez. Agora você vai fazer o seguinte, escolha hoje a quem você vai servir. Ele deu essa oportunidade do povo escolher. Se aos deuses que serviram os vossos pais que estão da além do rio, ou aos deuses que serviram os amorreus em cuja terra habitais. E aí ele faz aquele desfecho dizendo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa parte do texto é bem conhecida. Então, esse livre-arbítrio o povo tem. Então, é por isso que as pessoas estão tendo diversos tipos de doutrinas. A gente vive num mundo plural, em que a gente não está somente no meio dos crentes, dos cristãos, dos servos de Deus. A gente está no meio de pessoas que têm doutrinas diferentes, têm crenças diferentes, têm hábitos, têm costumes diferentes, e muitos desses hábitos, desses costumes são exatamente contrários à vontade de Deus, aborrecem a Deus, são costumes e atitudes que vêm, eles vão de encontro ao que Deus preconiza, à vontade de Deus, e isso tem machucado muito, né? E os próprios homens têm sentido o efeito desse desvio de caminho, desvio de rota. E isso acontece porque que os homens, né, eles não seguem os desígnios de Deus. Por diversos motivos. As pessoas vivem longe de Deus. Aí a gente pode dizer, primeiro, ele pode não crer em Deus. E a gente está vivendo nesse mundo plural. Você conhece alguém que não crê em Deus, que é ateu? Você conhece uma pessoa que é ateia, é uma pessoa que ela não acredita em Deus? Você tem algum colega, algum irmão, uma pessoa que diz assim, essa pessoa, esse homem é ateu. Você conhece alguém ou essa mulher? Então, eu conheço pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver, inclusive, com pessoas que não creem em Deus, não acreditam em Deus. Então, são muitos os motivos que levam essas pessoas a viverem longe de Deus. Ela pode viver longe de Deus porque ela não crê em Deus. Ela pode viver longe de Deus porque ela não conhece a Deus. Ela pode viver longe de Deus porque ela conhece a Deus. Ela sabe que Deus existe, mas elas fazem uma opção em não seguirem a Deus. Conhecem, sabem, mas elas fazem a opção. Não querem pagar o preço de seguir a Deus. Porque às vezes, como Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, o que é que acontece? Negue-se a si mesmo. Não, Deus é bom. Né? Como diz o Lucas, capítulo 9. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Comprei uma junta de bois e preciso ir vê-la.
né? Aí Nosso Senhor falou lá no versículo, salvo engano, 52, ele diz, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, a gente precisa estar firmado naquilo. Então, tem pessoas que não têm o conhecimento de Deus, por isso ele não segue. Ele não conhece, não sabe quem é, não foi explicada. Tem pessoas que não seguem a Deus, não estão convivendo, não estão meditando nessa caminhada, porque elas simplesmente não creem. Tem aquelas que creem, conhecem, mas não seguem. E tem aquelas que creem, mas vivem uma vida dúbia. Elas agradam um pouquinho a Deus e agradam um pouquinho ao mundo. Ele está vivendo, é o chamado, as pessoas chamam esse tipo de crente Raimundo, né? Intitularam como crente Raimundo, os irmãos Raimundo, claro, os irmãos perdoem, mas é só, o pessoal coloca, então, é um pé na igreja, um pé diante de Deus e outro pé no mundo. Então, vive aquela vida dúbia. Então, tem pessoas que seguem o hedonismo, né? aquele culto a ele mesmo, né? Tudo vale pelo prazer, né? Prazer acima de tudo. Não, tem várias pessoas que seguem essa pegada aí, né? Aí nós temos aqui, muitos seguem esses rituais e essas doutrinas. Não? Então, tem muitos cristãos que estão vivendo, cristãos, né? Que conhecem, que sabem da importância, da necessidade que o homem tem de Deus, mas fazem uma opção. Ele tem esse direito, né? Eu não quero seguir a Deus, eu até acho que é bonzinho, né? Como diz o texto de Lucas 9, Senhor, eu te seguirei. Ele primeiro afirma, eu te seguirei, porém, esse porém, é aí onde está o problema, né? Porém, né, eu não posso agora, porém eu não tenho saúde, porém eu não tenho dinheiro, porém eu não tenho voz, porém eu não tenho talento, olha para aí, porém eu não tenho condições físicas, eu estou cansado, né? Eu não tenho interesse agora, eu tenho outros projetos. Então, as pessoas estão deixando, né, de servir a Deus, de estar encaixada, né, nessa supremacia de Deus por questões pessoais. Então, nós temos esse mundo plural do hedonismo, o culto a ele mesmo, do ateísmo, não crê em Deus. O culto ao materialismo, é o materialismo, as coisas materiais, né? Então, as pessoas estão assim, voltadas para eles próprios. Então, tem vários motivos que levam as pessoas a viverem longe de Deus. E agora, meus irmãos, a igreja existe para propagar a paixão pela supremacia de Deus. Nós temos um projeto nisso tudo. Nós não estamos aqui no meio de todas essas pessoas que pensam diferente, essas pessoas que não creem na supremacia de Deus e na importância dessa supremacia de Deus. Nós não estamos junto delas, no meio delas, convivendo com elas aqui nessa terra, sem nenhum propósito. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, para dar gostinho no mundo, né? O sal é aquele que dá o gosto, que dá o sabor ao alimento. Então, nós somos... Jesus foi sábio quando ele fez essa analogia que nós somos o sal da terra, que dá gosto. Nós estamos aqui não para ficar calados. Nós não estamos aqui para nos moldarmos ao mundo, às coisas do mundo. E a gente tem visto que muitos cristãos... né? Josemar Bessa falou, muitos cristãos não gostam que o evangelho ofenda a cultura, mas não se importam quando a cultura ofende a Deus. Então, está bem encaixadinho no mundo. As pessoas não querem estar canceladas, elas não querem estar fora do mundo, incluídas nas redes sociais, nos amigos, nos grupos. Elas precisam estar encaixadas, né, nesse grupo, a despeito e mesmo que essas pessoas estejam longe de Deus. Então elas fazem uma opção, preferem que Deus não atinja a cultura, mas se a cultura ofende a Deus, está tudo bem para algumas pessoas dessas. Então nós estamos no meio dessas pessoas, né, que a gente precisa dar esse gosto, sal da terra e luz do mundo, clarear o mundo, né? Dar luz, mostrar às pessoas, mostrar tanto os erros das pessoas diante da palavra de Deus também, como mostrar e orientar o caminho, né? Que é exatamente estar, para cá,
debaixo dessa supremacia do nosso Deus. Então esse é o papel da igreja. E isso a gente vê em Mateus 28, abra sua Bíblia aí de novo, meu irmão, Mateus 28, 19 a 20, e tem aqui no texto, né? Está aí na projeção, se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos podem acompanhar por aí. Então, essa função da igreja, então você e eu, nós temos uma função, né? Que é essa que nós vamos ler agora. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide. Então, é a missão da igreja, é estarmos no meio dessa sociedade plural, mas exalando o nosso bom perfume. Nós não estamos no meio da sociedade plural para que a gente possa se moldar a ela, para que a gente possa estar conformado com as coisas do mundo. Nós estamos no meio da sociedade para nós interagirmos, exalando o bom perfume de Cristo. E eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e disse assim: irmã, às vezes você nem abre sua boca. Às vezes você só está passando na rua assim, a pessoa de lá está observando, ó, aquela irmã ali tem um comportamento abençoado. Às vezes é só a forma como você anda, é a forma como você se veste, é a forma como você fala, é para onde você olha, é aonde você está, é com quem você anda, é o que você está comentando, é a forma como você se expressa. Todas essas coisas, elas estão concorrendo para que a gente possa expressar essa supremacia de Deus na nossa vida. Então tem gente que fala de um jeito e age de outro. Tem gente que sabe, tem uma teoria maravilhosa, né? Tem uma teoria muito boa, que sabe de cor e salteado as coisas. Fala um versículo, pergunta um versículo, o irmão sabe de cor e salteado. Mas praticar, né? Por isso que a Bíblia diz, o nosso objetivo, o objetivo da escola bíblica dominical dessa igreja, é a gente conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para que a Bíblia mude a nossa forma de agir. Então, se a gente está lendo, está buscando, está aprendendo e não está sendo mudado pela palavra, se a palavra de Deus não está interagindo na nossa vida a ponto da gente mudar as atitudes, mudar a forma de ver, mudar a forma de agir, então nós estamos sendo crentes teóricos, né? Cristãos teóricos. É por isso que Paulo fala em ser de cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então a missão da igreja é essa aí, de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas. Sabe por quê, meus irmãos, a gente precisa ir, a missão da igreja é essa? Não é porque a gente vai obrigar as pessoas a aceitarem Jesus, a entregarem as suas vidas nas mãos de Cristo, a serem lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, enviado de Deus para salvar a humanidade. Elas não são obrigadas, mas que elas tenham a condição, elas tenham a vantagem de conhecer para que possa tomar a decisão acertada. Ela tem mais condição de tomar uma decisão acertada, conhecendo o caminho certo. Então, quando a gente oferece Jesus Cristo para a pessoa, a gente está dizendo assim, tem essa opção aqui, que é infinitamente superior. E ainda mais, ela é a única que pode lhe dar salvação eterna, porque não existe, a Bíblia fala, né, em Atos 4, verso 12, e em nenhum outro há salvação. Não está lá escrito? Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, quando a gente prega, quando a gente fala do Evangelho, de alguma forma, a gente está ali interagindo com as pessoas e dando opção a ela para conhecer o caminho. Romanos 8, 28, abra sua Bíblia, eu acompanho aqui na projeção. Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É para isso que a gente prega o Evangelho. É para isso que a gente disponibiliza as pessoas, essa supremacia de Deus. Olha, Deus, coloque Deus como supremo na sua vida, deixe Ele tomar as rédeas da sua vida e você vai ver as vantagens, você vai ver o que é ser servo de Deus e estar debaixo dessa supremacia de Deus.
Porque além, como Coríntios fala, Coríntios 15, ele disse, se nós cremos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nessa vida também a gente já recebe as bênçãos de Deus. Mas a nossa glória é maior, o nosso prêmio maior é morar com Deus, morarmos com Deus eternamente. Então, todas as coisas contribuem juntamente. Não é por isso que porque todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão debaixo da supremacia de Deus. Que Deus possa nos ajudar, né? A termos estratégias para chegarmos lá. Bem, meus irmãos, dentro disso, quando a gente já está dentro dessa vontade de Deus, já está seguindo a Deus, já está buscando a Deus, nós precisamos agora algumas maneiras de expressarmos como nós vamos expressar para o mundo essa supremacia de Deus. E aqui tem algumas sugestões, algumas orientações para que você possa não só ter Deus para você, mas também expressar um mundo pluralista, um mundo que às vezes oferece um ambiente não muito favorável, né? Um mundo às vezes até hostil para você pregar o evangelho, para você ali perfumar, né? Para você salgar, para você irradiar a luz. Às vezes você tem dificuldades, não? Mas a gente tem essas maneiras que a gente vai aqui trocar umas ideias aqui com vocês. Bem, primeira maneira em todas as ocasiões, mantenha uma convicção de que Deus está sempre presente e dá a todas as coisas o significado mais importante, mesmo que tenhamos dificuldade de entendimento. Então, por isso que o texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa ter em mente que Deus sempre tem um significado nas coisas que acontecem na nossa vida. Irmão, nós estamos nesse momento aqui de pandemia, de dificuldades, né? De locomoção, dificuldade para se alimentar, porque a gente tem muitos critérios, muitos protocolos, dificuldade para sair, dificuldade para resolver as coisas na rua, em casa, no mercado, quando a gente vai para ver a questão da saúde, enfim. Para as nossas atividades cotidianas, rotineiras, nós estamos cheios de protocolos, cheios de dificuldades. Será que nos momentos em que a gente ouve uma notícia, olha, o irmão fulano precisa das orações da igreja, tem um pastor, tem uma irmã, tem um vizinho, tem um amigo, um parente que está em dificuldade. Será que nesses momentos, para aqueles que amam a Deus, Deus também tem um significado? Será que nas mínimas coisas ou nas grandes coisas, Deus também não tem um significado? Ele não apresenta as coisas não acontecem na nossa vida sem nenhum significado. Porque nós não estamos neste mundo, irmãos, nós estamos isentos das coisas que vêm, as coisas das doenças, as tristezas. Nós não estamos livres e isentos disso. Mas, olhe para mim, para todas essas coisas, Deus tem um significado. E às vezes nós não entendemos naquele momento. E às vezes pode ter coisas que nós não vamos entender nem aqui, enquanto nós estivermos na terra. Mas Deus tem um significado para todas as coisas. É por isso que a gente precisa tomar decisões acertadas debaixo da supremacia de Deus, para que, como diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. E nós temos com isso, nessa expressão de significado, de que Deus tem um significado, pelo menos 3 exemplos que a gente separou aqui. Primeiro é o de Noé, Jó e Abraão. Então, quando Deus chamou Noé para a construção da arca, Noé estava com 600 anos de idade, era um senhor, né? Já era uma pessoa madura, uma pessoa idosa. Mas Deus chamou Noé para ele construir uma arca. Uma arca que ia abrigar ali os animais, ia abrigar a família de Noé. E Deus tinha um propósito muito grande na vida de Noé. Agora, será que se Deus chamasse você e dissesse assim, irmão fulano, você vai construir uma arca. Vou botar você e sua família. Você poderia questionar?
Às vezes Deus passa uma tarefa para você. Irmãos, em alguns lugares, às vezes eu digo assim, irmão, estou precisando do irmão para fazer uma atividade. A igreja, a obra está precisando de uma atividade. E a gente precisa de um apoio e tal. Aí o irmão corta uma volta, vai lá, volta. Às vezes não me dá nem resposta. E a gente ali precisando, né? O reino precisando. E às vezes as pessoas cheias de talento, de dons, de saúde, de disposição, mas a gente fica sem resposta. E às vezes a gente tem que pedir a outras pessoas e etc. E às vezes acontece com o irmão também. E as cargas ficam às vezes um pouco mais pesadas, porque o reino precisa de todos nós, precisa dos irmãos. Mas Noé, ele quando recebeu essa incumbência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus olhou para Noé, Noé estava vivendo no meio de um povo plural, que a maldade já tinha chegado, né, ao nível da paciência, né, da tolerância de Deus. Né? Deus, vendo aquela maldade se multiplicar no homem, Deus olhou para Noé, Deus achou graça, né, a Noé. E Noé era temente a Deus, né? O texto fala, Noé era um homem temente a Deus, então o Senhor olhou para Noé e pediu a ele para construir a arca. Então, aquela arca teria algum significado para Noé? Não, Senhor, não vou fazer, para que eu vou fazer essa arca aí? Não, já estou velho, não vou fazer não. Então, mas tinha um significado, então todas as coisas têm um significado na sua vida, na vida da sua família. Nada está passando batido, meus irmãos. Gênesis 1, versículo 22, e no versículo 14 ele vai lá e pede a Noé para construir a arca. O texto de Jó a gente já conhece, abra sua Bíblia aí em Jó capítulo 1, versos 20 e 21. Aqui diz o texto, podemos passar por sofrimento físico, financeiro, familiar, mantendo a supremacia de Deus sobre nós. Por quê? Porque nada que acontece com a gente nada está fora do significado de Deus. Tudo, Deus, para todas as coisas, Deus tem um significado. Jó sofreu muito, Jó tinha 7 filhos, Jó tinha 3 filhas, eram 10 filhos no total. Jó era um homem rico, tinha muitas propriedades, tinha muitos animais, jumentos, ovelhas, tinha gado, muitas posses Jó tinha. E a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas Deus olhou para Jó e disse assim, está vendo Jó aí, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele é um servo, vistes o meu servo Jó. Então, coisa boa, Deus olhar Jó e dizer assim, mas a despeito disso tudo, sobreveio a Jó enfermidades, ele foi acometido de enfermidade no corpo dele todo. Sobreveio a Jó também a perda dos filhos dele, todos os filhos dele foram mortos. Ele sobreveio a dele toda a dizimação do patrimônio dele, e até a sua esposa, né, estava contrária a Jó, já tinha jogado a toalha, né? Então ele tinha crise financeira, ele tinha crise patrimonial, ele tinha crise na saúde, né? Ele tinha crise na família, mas a despeito dessas coisas todas, em momento algum ele saiu para mim da supremacia de Deus. Então, no versículo de Jó, a gente vai ler daqui a pouco, a gente vê isso. Então, Gênesis 1, Gênesis 6, de 1 a 22, vai retratar bem isso. E Jó 1, versículos 20 e 21, deixa eu ver se nós temos aqui. Pronto, nós temos aqui Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 21, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, não é porque passando por dificuldade, você pode estar passando, meu irmão, nesse momento de turbulência, que todos nós, eu também estou, né? Todos nós estamos passando dificuldade, mas isso não é motivo para nós apostatarmos a nossa fé, nós sairmos dessa supremacia de Deus, a despeito do mundo pluralista, que cada um tem suas opiniões e seus credos. Então, Jó foi esse homem que não apostatou da sua fé a despeito das dificuldades, assim como nós passamos hoje. Abraão, com 75 anos, ele recebeu uma promessa de Deus.
Deus ordenou, ele sai da sua terra, da sua parentela, ele vai para um local que eu te mostrarei. Então, eu estava no aconchego, mas será que ele entendia? Então, mesmo que você não entenda, mesmo que você às vezes não compreenda o que está acontecendo, mas nunca apostatar da fé. E sempre está com o coração o quê? Grato a Deus diante das coisas que acontecem. Então, Gênesis 12, de 1 a 4, é o chamado de Abraão, né? Deus chamando Abraão. Na velhice, né? Abraão com 100 anos, foi chamado com 75, foram 25 anos esperando uma promessa de um filho que ele não tinha. E ele ficou ali esperando esse filho, crendo na promessa de Deus. E nós sabemos o que aconteceu, Isaac veio. Então, nós devemos estar sempre confiando que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus está presente. Amém, meus irmãos? Nós estamos já chegando aqui para o final da lição. Então, a outra maneira que expressa uma paixão pela supremacia de Deus ao mundo, como é que a gente expressa? Tome decisões que revelam o supremo valor de Deus acima daquilo que o mundo valoriza supremamente. Então, a decisão que você deve tomar em relação ao valor de Deus deve estar acima daquilo que o mundo valoriza como supremo. Então, a vontade de Deus deve prevalecer diante da nossa vontade, mesmo que o mundo ache que a vontade de Deus não se encaixa nos padrões do mundo. Então, a gente precisa estar nessa posição, né? Mesmo que você seja, agora a linguagem essa cancelada, mesmo que você seja cancelado no mundo, ou seja, ninguém lhe dá vez, ninguém lhe dá voz, ninguém lhe dá espaço, mas mesmo que o mundo lhe cancele, mas esteja baseado na supremacia de Deus. Tem muita gente que quer ficar de bem com o mundo. Não, aqui eu estou com a galera, aqui eu estou com a turma, eu estou de bem com o mundo, porque se eu sair dessa forma de agir, dessa forma de pensar, dessa forma de proceder que o mundo pensa, que o mundo age, que o mundo quer, então eu vou ficar cancelado diante deles. Aí vem o texto da Bíblia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa decisão de valorizar mais aquilo que Deus pensa, é uma forma da gente expressar ao mundo que nós somos dependentes de Deus e vai dar oportunidade a esse mundo, essas pessoas terem essa decisão de também estarem debaixo dessa supremacia de Deus. O teu amor, o salmista Davi fala em Salmo 63, versículo 3, ele diz: o teu amor é o melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Mesmo que você sinta as consequências, né, da sua decisão, você deve fazer essa opção por estar ao lado de Cristo, ao lado de Deus, debaixo da graça, da obediência da palavra de Deus. Lucas 9, 23 diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Não se sinta feliz se você estiver cancelado, se você estiver bem com o mundo e mal com Deus. É muito importante que a gente esteja bem com Deus. Mesmo que para isso a gente não esteja muito bem com o nosso chefe, às vezes até com o nosso pai, às vezes até com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, mas que a gente esteja de bem com Deus. Uma vez nosso Senhor Jesus Cristo falou: quem é meu pai e minha mãe, senão aqueles... Meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos mais uma maneira de nós expressarmos essa paixão pelo mundo. Fale às pessoas sobre a suprema dignidade de Deus, de maneiras criativas e persuasivas. Conte às pessoas como podem ser reconciliadas com Deus por meio de Cristo, para que desfrutem da supremacia de Deus como proteção e ajuda. Irmãos, o irmão fala... Você tem o hábito de falar, de publicar, de espalhar o Evangelho. Você fala às pessoas
De alguma forma você tem falado, você tem escrito, você tem divulgado o Evangelho, as boas novas de Deus, a salvação. Você tem divulgado para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho que pode levar a Deus e fora de Jesus não existe salvação. A despeito que a pessoa goste ou não goste, queira ou não queira. Se ela não quiser, ela vai, como Jesus Cristo falou, deixa a paz, se a pessoa não quiser, sacode a paz, você vai embora. Mas a gente não pode deixar de falar, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as coisas. Ainda diz mais, batizando, ensinando, batizando, não é isso? Ensinando a guardar todas as coisas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, para que a gente possa expressar essa paixão de Deus, pela supremacia de Deus, é falar às pessoas. Tem muita gente que perdeu o hábito de evangelizar. Mas tem muita gente que está com muitos hábitos de falar sobre todos os assuntos aí da atualidade. O que perguntar, ela sabe. Tem gente que sabe de tudo que está acontecendo. E fala, e divulga, e qualquer coisa espalha, mas não fala de Jesus. Para um amigo, para um parente, para um vizinho. E olha, para mim, às vezes nem fala e nem vive esse Jesus. Então nós precisamos falar. É o conselho da palavra de Deus, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então Deus está convocando você, eu, a igreja de Deus, para que a gente, neste tempo de dificuldade, tempo em que nós temos tantas opções e que as pessoas estão tão plurais, ela tem tantos caminhos a seguir. São ofertadas essas pessoas tantos caminhos que levam à perdição, que nós precisamos mais do que nunca hoje, nós precisamos como servo de Cristo, como nós somos os evangelizadores, nós somos escolhidos para falar. Se a gente, mais do que nunca hoje, nós precisamos falar de Jesus, de alguma forma, de uma maneira criativa, cada um do seu jeito, mas precisamos colocar, interiorizar isso diante de nós. Faça um compromisso hoje com Deus de, Senhor, eu estou gastando muito tempo nas redes sociais fazendo um bocado de coisa, mas nada disso tem a ver com o Evangelho. Aliás, às vezes, tem a ver até com falta de testemunho, agressividades, intrigas, porfias. Às vezes estão usando as redes sociais para ter briga com os irmãos, para ter desavença com os irmãos. E às vezes, nem um postzinho, né, sobre Jesus Cristo, a salvação, a Bíblia, né, a palavra de Deus. Mas para não ficar cancelado com o mundo, né, então tem que se encaixar. Então, que Deus nos ajude a sermos essas pessoas que falem do Evangelho de Deus. Irmãos, está acabando, diga oh. Nós aí finalizamos o estudo da Palavra de Deus nesta manhã. Eu queria deixar para os irmãos aqui um texto para a reflexão da igreja. Que a gente possa pensar e meditar esse texto que é o que está em Jonas, capítulo 1, versículo 2a. Né? Quando veio a Palavra de Deus a Jonas. Levanta-te e vai. Esse é o desafio para a igreja nesta manhã de domingo. Que você possa, meu irmão, pensar, fazer uma avaliação na sua vida, saber que a gente está no mundo plural e que muitas pessoas estão caminhando a passos largos, né, para o inferno. As pessoas estão caminhando a passos largos para distante, mas bem distantes de Deus. E a gente tem essa supremacia de Deus na nossa vida. A gente tem esse evangelho que Deus nos deu através de Jesus Cristo para que a gente possa propagar. Mas muitas vezes nós estamos parados, quietos, nós estamos assim, ó, quietinhos. Lá no nosso trabalho a gente chama de moita. Aquele aluno que fica quieto, ó, se esconde, para que o instrutor não veja ele e dê alguma missão para ele, alguma tarefa. Então, às vezes nós estamos assim, ó, nos escondendo de Deus. Você tem seu dom, você tem seu talento, você fala bem, você está com saúde, você tem um bom entendimento, você sabe orar, você sabe ler, você pode fazer alguma coisa para o Deus. Então, o desafio para nós, para a nossa reflexão é esse: levanta-te e vai. Suega! Acorda! Desperta! Para que a gente possa, juntos, né, com a igreja de Deus, fazer essa obra. Então Deus chama, estabelece metas, muda caminhos e ensina. Deus quer fazer isso com você, estabelecer metas para você. Deus quer mexer mais um pouquinho na sua vida para que a gente possa ser esse atalaia de Deus.
Jonas diz assim no texto de Jonas, capítulo 1, versículo 2a, diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Que Deus possa aplicar essa leitura, esse ensino da palavra aos nossos corações nessa manhã e que a gente possa ficar com essa reflexão de, num mundo plural, a gente viver essa supremacia de Deus e propagar essa supremacia de Deus para as outras pessoas que não conhecem ou não acreditam ou não creem em Deus. Que Deus abençoe a toda a igreja e até ao próximo domingo com as lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, a Tua presença santa estamos nesta manhã. Muito obrigado pelo explanar da Tua palavra, por o Senhor falar aos nossos corações nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tira aquilo que foi falado a mais. Acrescenta aquilo que não foi falado, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor tome a supremacia desse momento, que o Senhor complete em nós aquilo que falta. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, estarmos sempre debaixo da sua supremacia. Nos ajuda também nas nossas dificuldades. Que possamos estar dispostos a propagar essa sua supremacia, a supremacia do Senhor sobre as vidas dos homens, para que outras pessoas possam ter acessos ao Senhor, possam reconhecer no Senhor o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou para a salvação da humanidade. Muito obrigado por esse momento. Fala ao coração da tua igreja. Prepara os nossos corações agora para essa continuidade do culto que logo mais vai ocorrer. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.